Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Amém. Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pela Tua voz, Pai, bem audível no meio da congregação. Porque os nossos corações ouvem, Pai, e o nosso clamor é que para com Teu Santo Espírito, o Senhor impeça, detenha, Pai, o nosso coração de se inclinar para outras vozes. Nada mais é interessante, Deus, nada mais é saudável, ainda que prudente em outros momentos, mas agora, Pai, tudo aquilo que desviar o nosso coração de ouvir as Tuas palavras será mortalmente prejudicial para o Teu povo, Pai. Então, em nome de Jesus, como remédio, como alimento, ó Deus, vida para os nossos ouvidos, para os nossos corações, para a nossa alma, fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um apelo insistente. Veja, é uma instrução insistente. Filho meu, filho meu, filho meu. É aquele pai que diz para o filho rebelde, eu jamais vou deixar de falar. Mas pai, o Senhor repete o tempo todo. Mas mãe, eu já sei. E eu sempre vou repetir. Até mesmo quando você estiver fazendo tudo certinho, eu não vou deixar de repetir as mesmas coisas a você. Estão lembrados porque algumas pessoas, inclusive, sabem, os comentaristas dizem, olha, Provérbios é durante muito tempo muita repetição, muita repetição, muita repetição. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer que isso é prudente, você repetir a mesma coisa. Esse pai, apelativamente, ele insiste em dar instrução a seus filhos e dizer, presta atenção, inclina os teus ouvidos. E ele vai dizer, porque há consequências negativas para quem não dá ouvidos, para quem não atende a essas instruções. Esse capítulo 5 é bem parecido com o capítulo 2. Nós temos então aqui no versículo 2 uma exortação para que a gente possa se familiarizar cada vez mais com essas leis da sabedoria e que a gente possa submeter a ela de um modo geral. Nós temos agora uma advertência bem específica de um pai ao seu filho quanto à prostituição, do versículo 3 ao 14. E do versículo 15 ao versículo 20, nós vamos ver um remédio contra esse pecado. Qual é o antídoto contra esse pecado? O amor conjugal. Vejam, jamais, como alguns gostam de dizer que os tradicionais cristãos entendem que o sexo é apenas para procriar.
Nem os puritanos ensinaram isso. Que seja mentirosa toda a língua que disser isso, porque eu já ouvi dizer que os puritanos ensinavam que o sexo é apenas para procriação. Isso é mentira, maledicência, e todo mentiroso, filho das trevas que reproduzir isso, sem ter lido em lugar nenhum, ele vai pagar, ele vai ser cobrado diante do Senhor por causa da sua língua. Mas então, muito além, muito acima do que os puritanos, o autor de Provérbios, inspirado por Deus, ele coloca aqui, do versículos 15 ao versículo 20, o amor conjugal como um antídoto, como um remédio prescrito contra esse pecado. E aí no versículo 21 nós vamos ver uma consideração sobre a onisciência de Deus. E aí, finalizando o versículo 22 e 23, é isso, 22 e 23, exatamente, um temor do fim miserável que terá as pessoas rebeldes, as pessoas ímpias, as pessoas que não atenderem à voz do Senhor. Mas então, dos versículos que nós lemos, do 1 ao 14, advertências contra a sensualidade. Apesar de se falar filho meu, entenda que esse filho talvez não tenha idade nenhuma. Entenda como que você, jovem, ou adulto, ou idoso, mas você jovem, adolescente, quando você chegar a ser idoso, você vai ainda ouvir a voz do teu pai ecoando, quanto aquelas boas instruções morais, ou se ele foi um pai piedoso, ele te pregou a palavra. Eu falo instruções morais porque alguns não têm pais crentes, mas ensinaram coisas morais que, inclusive, sem o próprio pai saber, é aquilo que diz a Escritura. Mas vocês vão ouvir também ecoar a palavra de Deus que vocês já ouviram. Então vejam, isso nos torna indesculpáveis e cada vez mais merecedores da mão pesada de Deus sobre nós. Vejam, é uma maravilha ouvir a palavra de Deus, porque nós podemos correr para a cruz, nós podemos correr para Cristo em sua graça e dizer: Pai, me perdoa, eu quero me submeter à Tua voz, eu inclino todo o meu ser à Tua voz, eu me arrependo dos meus pecados, me faz um homem novo a cada dia, uma mulher nova a cada dia, um jovem, um adolescente, uma criança cada vez mais piedosa. Mas por um outro lado, além dessa graça maravilhosa, nos tornar cada vez mais culpados, porque nós ouvimos a instrução e nós não damos ouvido. É exatamente que nós vamos ver isso nesses 14 versículos apenas. Um pai de maneira insistente dizendo: toma cuidado com o pecado. Veja só, porque se você não pecar, é certo que você vai sofrer, é certo que você vai se magoar, e é certo que você vai se lembrar desse dia, você vai dizer: eu desprezei. Eu tive alguém que me ensinou e eu desprezei. E é certo que se você um dia voltar para a igreja, e é certo que se você não está aqui com pecado, você vai dizer: pense no lugar que me assombra mais, é a igreja. Quando eu estou dentro da Castelo Forte e meu coração está decidido, convencido pelo pecado, aquele lugar me fere, aquele lugar me machuca, aquilo me incomoda. E a minha única alternativa é eu procurar uma igreja mais light. O único lugar que eu posso ter um refrigério é o mundo. Porque enquanto eu assumir o pecado como verdade e a palavra do Senhor como mentira e relativa, eu vou sofrer, inclusive em estar ouvindo aquilo que vai de certo acontecer na minha vida. Ou seja, irmãos, sobre esse futuro eu não quero saber. Não. Sobre esse futuro não me diga. Eu não tenho interesse nem de saber desse meu futuro. Por isso que eu vou me esquivar da igreja, por isso que eu vou me esquivar do púlpito, por isso que eu vou me esquivar dessa palavra e desse Deus. Mas então, queridos, mais uma vez, versículo 1 e versículo 2. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Esse atender e inclinar é não somente ouvir o que é dito, mas ou apenas ouvir o que é dito, ou ler o que está escrito, mas dedicar, devotar a tua mente a tudo isso e você viver ponderando de maneira diligente.
aquela palavra que eu usei agora. Atender, inclinar os ouvidos, e esse inclinar, eu já disse, é em submissão, em humildade, você dizer, nada mais importa. A minha voz não importa, a minha sabedoria não importa, eu quero ouvir essa sabedoria. Mas veja, é você devotar, é você dedicar o seu coração a fazer com que isso ecoe, com que isso fique reverberando, com que isso volte, com que isso se eternize no seu ouvido e você esteja sempre se lembrando e sempre colocando em prática. Veja, não é você estar sempre se lembrando, dizendo, será que eu uso? Mas atender é estar pronto a colocar em prática. Atender é estar pronto a usar essa sabedoria e usar esse conhecimento. Veja, para obter essa atenção, nós precisamos entender a excelência dessas palavras. Veja, a minha sabedoria, ou seja, a minha razão. O que o pai está dizendo aqui para o filho, ou para os filhos, ou para nós. Veja, se eu me proponho, se eu me disponho, se o meu desejo é ensinar essa sabedoria a vocês, eu não tenho outra coisa, e eu não posso ter outra coisa, eu não posso ousar ter outra coisa que possa ser mais apropriada para assim também chamar de sabedoria. Ou, como diz Matthew Henry, aquilo que deve ser aprendido na minha escola. A escola do papai, a escola da mamãe, a escola do púlpito. Veja, não existe outra coisa, além dessa sabedoria que nós sabemos que é Cristo, que eu possa me propor a ensinar e dizer, é equivalente, é também sabedoria. Não tem outra coisa para que eu possa ensinar na minha escola a meus filhos. Porque todas essas coisas vão fluir às demais prudentes. Além de entender, para que eu possa destacar essas palavras, além de entender a sua excelência, a utilidade dela. Veja, para que eu possa ter discernimento, essa descrição aí é um discernimento para que eu possa entender o que é o certo e o que é o errado. Sobre a utilidade dessas palavras, Salomão, ele não tem o interesse de encher os nossos corações, as nossas mentes de coisas complicadas, que muitas vezes nos trazem dúvidas. Ele não quer, como eu digo sempre, acumular as nossas mentes de intelectos, de curiosidades. Ele quer ensinar você sobre o controle da sua vida, sobre o domínio próprio. É isso que Salomão quer te ensinar. O controle de nós mesmos. Para que eu possa agir com prudência. Para que eu possa agir de maneira que glorifique a Deus. Para que eu possa agir de maneira que eu beneficie os meus irmãos. Para que eu possa agir de maneira que seja um contribuinte. Para que eu possa ser alguém nessa sociedade. Para que eu contribua mesmo, um contribuinte. Para que eu possa ser uma peça fundamental nessa sociedade. Para que eu não seja superficial, não seja um peso morto, para que eu não seja mais alguém nesse mundo, mas que eu de fato possa servir a esse mundo. Eu só vou destacar, eu só vou valorizar essas palavras quando eu entender a excelência delas, a utilidade delas. No versículo 3, irmãos, diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Veja, ele falou sobre as palavras da sua boca. Veja, inclina os seus ouvidos, atende. Até no finalzinho do versículo 2 ele vai dizer, para que tua boca, quando for aberta, né, ela contribua para o teu próximo, para a sociedade. Para quando você abre a boca, você edifique. Aí ele vai agora e já diz assim, porque há algo muito diferente na boca desse mundo. E ele coloca uma coisa extremamente tentadora, que é a mulher adúltera. Sob
os lábios dela ser bem diferente do qual o seu deveria ser, do qual é os lábios do pai, os lábios da sabedoria. O da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha, observem, irmãos, que ele deixa claro que a mulher adúltera, ela se pinta, ela se veste, ela fala de uma maneira muito diferente do que muitas vezes nós queremos reproduzir. Você já viu como a gente fala de uma prostituta, de uma mulher adúltera? A gente descreve ela de maneira terrível. Veja, não é dessa maneira que ela se apresenta a um homem. Ou, irmãos, por favor, entendam também, como um homem elegante, como um homem bem educado, como um homem bonito, como um homem que demonstra uma sabedoria vã e fútil e vai conquistar uma mulher também. Por favor, mulheres, não entendam. Apenas os homens são tentados pela prostituta, mas assim também as mulheres também pelo homem adúltero. Salomão, ou seja, a palavra do Senhor, ele quer nos trazer uma advertência sobre nós nos abstermos dos desejos carnais do adultério. Ele quer dizer, veja, você não deve dar nenhuma vazão para que isso continue. Quando você começar a desejar, quando seu coração se inclinar para isso, para a prostituição e para qualquer forma de impureza, ele quer dizer, você deve se abster disso. Você deve fugir disso. Inclusive, irmãos, esse texto aqui, ele não quer dizer como alguns teólogos interpretam, como uma falsa doutrina. Como muitas vezes em algum texto é sim. Quando fala de adultério, fala de uma falsa doutrina que o povo de Deus está seguindo e também está se prostituindo. Aqui nesse texto ele está falando sobre a tentação de fato de uma mulher adúltera. Mas o objetivo principal dele, o objetivo claro dele, é sobre a transgressão aqui do 7º mandamento, do qual a mocidade é inclinada muitas vezes pelo desconhecido, ou talvez aquele jovem que já é casado, não pelo desconhecido, porque ele já conhece a sexualidade, mas aí ele é tentado, ou talvez o adulto, talvez não, e o adulto e o idoso, da mesma forma, sendo enganado pela mulher adúltera. Vejam, irmãos, as advertências de Salomão, como eu disse, não é de se estranhar que são insistentes. Ele faz isso em Provérbios quanto à mulher adúltera, ele faz isso também em Eclesiastes. Ele se coloca como um sentinela fiel. É como se ele tivesse o tempo todo vigiando o seu filho. E querendo dizer assim, filho, eu quero que você considere os momentos de conforto da sua vida, os momentos de alegria da sua vida, eu quero que você assim tema o pecado. Quando tiver tudo bem na sua vida, meu filho, que você estiver firme nos caminhos do Senhor, nessa sabedoria, eu quero que você tenha cuidado, porque é nesses momentos em que vai chegar a mulher adúltera. Veja, no melhor momento do teu casamento ou no pior momento do teu casamento, no momento em que você não tem esposa ainda, ou no momento em que você já tem anos e anos com a sua esposa. Vejam, Salomão quer dizer, filho meu, você ainda não se envolveu, eu estou aqui vigiando o tempo todo, eu não vou parar de dizer, tome cuidado com a mulher adúltera. Você deve temer o pecado, porque certamente ele vai destruir você. É por isso que um pai insiste tanto, porque ele sabe que vai ser a destruição do seu filho. Duas coisas que nós devemos prestar atenção quanto a esse pecado, quanto à questão dessa mulher adúltera. Veja, ele está destacando a mulher adúltera, mas eu quero que você considere toda forma de pecado. Sabe por quê? Porque alguém pode dizer, eu não vou nem escutar esse sermão, porque eu não tenho nenhuma inclinação para o adultério. Eu não tenho nenhuma inclinação para a prostituição. Eu não tenho nenhuma inclinação para o adultério. Veja, todos nós somos passíveis a isso. Agora eu quero dizer, ainda que você diga que não, qualquer forma de pecado, ele está especificando uma. Eu não sei qual é o pecado que lhe seduz. Eu não sei qual é o pecado que lhe tenta, mas eu quero dizer que ele da mesma forma é destrutivo. Ele vai levá-lo à ruína. Então não pense que somente a mulher adúltera, mas o salário do pecado é a morte. Tá? Seja qual for o pecado, não tente aliviar no seu coração. Ah, o meu pecado é outro. O meu pecado é diferente desse, então não é tão pesado assim. Não caia nessa mentira, mas então prestem atenção. Nós devemos prestar atenção àquilo que eu falei agora há pouco. O pecado nunca é pintado de maneira terrível para nós.
nós vimos a suavidade e o encanto dessa mulher adúltera. A sua boca, ou seja, os beijos da sua boca, as palavras da sua boca, são mais suaves do que o azeite. Veja, irmãos, mais suaves do que o azeite. Mais uma vez, o puritano Matthew Henry vai dizer, é para que uma pílula venenosa que vai te matar, que vai acabar com você, que vai te comer por dentro, é para que essa pílula venenosa ela possa descer na tua goela suavemente. E você não suspeite que há mal nenhum nela. Ainda que, como um mel, suaves mais do que o azeite, e destilam favos de mel. O que é que diz o versículo 4 sobre isso? Ainda que você diga assim, é tão prazeroso esse pecado, é tão bom, eu não consigo ver mal nenhum nele. O que importa é eu viver esse momento. Ou então isso é amor. E para o amor não há restrições. A palavra de Deus nos diz, no versículo 4, qual o resultado disso? Mas o fim dela é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Ou seja, o que era doce na boca vai ficar amargo quando descer para o estômago. Veja, aquilo que é saboroso, quando chegar no teu estômago, vai ser terrível. Ele vai destruir todo o teu estômago e vai corroer todo o teu corpo. Isso passa e domina todo o teu corpo. De qualquer forma que você beber desse azeite, de qualquer forma que você beber desse mel, ele vai ferir você. Ele vai machucar você. Ele vai matar você. Uma espada de 2 gumes. Quando vai falar que isso é a palavra de Deus, ela é poderosa por demais. Ela divide juntas e medulas. Eu já disse para vocês, na medicina, dividir juntas e medulas, algo tão minucioso. Essa espada ela é afiadíssima. Ou seja, Deus não deixa nada às escuras e nada em dúvida. É pecado. Veja, irmãos, ele está dizendo que essa mulher, os prazeres que essa mulher proporciona, ele diz assim, olha, eu não estou dizendo que não é prazeroso, não. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de prazeres, não. Agora, deixa eu dizer o que é que vai acontecer depois do prazer. Veja, ela vai ferir. E aí, por que eu toquei nessa espada que ela divide juntas e medulas? Para fazer o bem, né? Quando ela é a palavra de Deus. Para o mal, irmãos, não existe espada mais poderosa numa guerra. Veja, a parte que a pessoa que está atacando com essa espada bater, ela vai cortar, vai ferir, vai fazer um estrago. Veja, se ele bater com ela, ele vai ferir. Se ele puxar, ele fere. Ele pode bater com qualquer um dos lados. Não existe um lado que não é afiado como uma espada normal. Essa espada ela vai ferir de todo lado. Ou seja, não importa como você queira aproveitar esse prazer, não importa como você vai aproveitar a mulher adúltera, ela vai ferir você, ela vai matar você. Quando a espada de 2 gumes é a palavra do Senhor, ela nos fere para remover o pecado e nos dá vida. Nas palavras da mulher adúltera, da boca dela, ela vai lhe matar. Salomão poderia falar disso por experiência própria. Está falando isso aqui, aquilo que ele já falou em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Eclesiastes 7, 26 nos diz, achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá
a ser seu prisioneiro. Veja, é docinho agora, depois é amargo como o absinto. O absinto, uma bebida, era um tonificante, um gosto muito amargo. Amargo demais, pouco usado por causa disso. Inclusive, se eu não me engano, em 1972 foi criada uma bebida chamada absinto, que existe até os nossos dias, que em alguns países essa bebida ainda é proibida. E uma das características dessa bebida, que as pessoas a identificam, quando falam sobre ela, elas levam as pessoas à loucura. Nos nossos dias hoje, quem toma essa bebida absinto é levado à loucura. Versículo 5. Os seus pés, os pés dessa mulher adúltera, descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. É a tendência natural, direta, sem arrudeio do pecado. É a destruição do corpo e da alma. Seus passos se firmam no inferno. Veja, conduzem-na, desce, ou seja, o pecador ele é puxado para lá. O pecador ele é arrastado para o inferno, ele é arrastado para a morte. Aqueles que deixam de dar ouvido às palavras de sabedoria, a palavra de Deus, para dar ouvido a essas mulheres. O pai está dizendo, meu filho, essa mulher, ela arrasta você para a morte e para o inferno, porque é o lugar dela. Ela vai para lá e vai levar você também. Os que são envolvidos, ou os que estão envolvidos com esse pecado, ou os que já estiveram, lembrem-se, é apenas um passo que divide de onde você está para o inferno. Basta você deixar de ouvir a palavra de Deus para dar ouvido ao pecado. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, ela anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Se a gente prestar bem atenção nos falsos encantos dessa mulher, essa mulher ela fala muito bonito, ela tem uma voz mansa, uma voz suave como mel e azeite, mas ela só vai conseguir enganar aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. O que é que essa mulher quer? O que é que ela deseja? Qual é o plano dela? Com toda essa busca, ela quer impedir que você faça isso que ela faz, que ela não consegue mais ponderar a vereda da vida. Essa mulher sabe, essa mulher adúltera, o pecado sabe, Satanás sabe, que se você ponderar as questões da vida, você vai se livrar dessa mulher. Ela vai querer que você não pare para pensar. Você não pode parar para ouvir a palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Então ela sabe disso e vai querer o tempo todo sua atenção. Ignorar os planos de Satanás para as nossas vidas, ignorar os planos dessa mulher adulta para as nossas vidas, é a maior tolice que o homem pode cometer. Satanás quer impedir que a gente escolha a vida. Ele quer impedir que a gente vá e viva eternamente na presença do Senhor. Ele mesmo está condenado e quer levar o máximo de pessoas também para a condenação com ele. Versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, versículo 8, e não te aproximes da porta da tua casa. Veja, se agarre a essas palavras. Eu quero que você se agarre a essas palavras
E que vocês estejam prontos, que vocês tenham forças nas ocasiões em que forem tentados. Vejam, por que estar prontos? Por que estar prontos? Por que ter forças? Porque a tentação do pecado nos ataca de maneira violenta. Então, se uma pessoa está fraca, se uma pessoa está adormecida na fé, quando vem uma tentação dessa, ela cai com facilidade. Ela é presa fácil. Então, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Afasta dela o teu caminho. Ou seja, se você tiver alguma desculpa para passar por perto dela, porque veja, irmãos, Salomão aqui sabe o que é que o seu filho vai passar. Ele sabe o desejo do seu coração, ele sabe da inclinação do coração do seu filho. Veja, ele sabe que o filho vai dar muitas desculpas. Que o filho vai dizer assim, não, foi no momento da minha vida, foi por causa disso e daquilo outro. Ou seja, ele sabe das justificativas. Então ele está dizendo, olha, mesmo que você tenha uma boa desculpa, mude o seu caminho, altere o curso, não se exponha a esse lugar, a esse caminho tão perigoso. Ele vai dizer, não se aproxime da porta da casa dela. Não, mas eu tenho que passar por lá, é caminho para onde eu vou. Como é que eu vou evitar? É o caminho mesmo? Dá para o outro lado da rua. Atravesse a rua, enfrente todo o trânsito, o fluxo dos carros, das motos. Atravesse a rua e passe pelo outro lado da rua. Não utilize as suas boas desculpas para que possa estar no caminho dela, para que possa passar pela porta da casa dela. Nós devemos então assim, irmãos, entendemos, ojeriza o pecado. Nós devemos detestar o pecado. Como se de fato fosse um vírus mortal. Veja, se eu me aproximar dali, eu posso ser contagiado. Eu posso ser atingido. Eu posso ser pego por esse vírus, adoecer e morrer. Se a gente criar uma disposição, irmãos, em nossos corações, de odiar mesmo o pecado. Sabe aquela coisa que a gente olha e reprova? Veja, quando eu estou com minhas filhas no carro, na rua, né, em alguns lugares, que é inevitável, né? É inevitável que ela veja a abominação do homossexualismo. E eu digo, olha para aí, que coisa nojenta. Olha que coisa imunda, olha que coisa suja, olha que coisa terrível. Minhas filhas, olha que monstruosidade. Tem 2 homens ali de mão dada, tem 2 mulheres de mão dada. Veja que coisa podre, veja que coisa suja. Quando eu passo por um bar e eu vejo um homem com a roupa do trabalho ainda sentado num bar, eu digo, olha que coisa terrível. Ele está fazendo de tudo para não chegar em casa e ver a sua esposa e os seus filhos. A cerveja está quente, mas a desculpa está lá, o copo ainda cheio. Eu só vou depois que acabar a minha cerveja. Eu só vou depois que acabar o absinto, porque aquilo já está amargando na boca dele, está horrível. Ele está gastando dinheiro com a bebida. Ele não leva um chocolate para sua esposa, para seus filhos. Mas ele está ali usando uma desculpa para não voltar para casa. Eu faço de tudo para que minhas filhas possam crescer tendo nojo do pecado. Nós iremos preservar a nossa pureza, irmãos, quando a gente criar essa antipatia pelo pecado. Me permitam usar mais uma vez o puritano Matthew Henry. Eu uso muito seu comentário para esse sermão. Não é desgosto para mim falar sobre ele, esse homem de Deus. Ele diz, irmãos, ele fala que a natureza do homem é corrompida de tal forma que ela é tão inflamável para o pecado.
que é loucura, por qualquer que seja o motivo, você se aproximar de uma fagulha. Ele diz que a nossa natureza, você crente, nós somos tão inclinados, a nossa natureza, ao pecado. O nosso ser, a nossa alma, o meu eu, ele é tão inflamável que é uma loucura, por qualquer que seja o motivo, a desculpa, eu me aproximar de uma faísca. Uma faísca é loucura você se aproximar. De tão inflamável, de tão fácil de pegar fogo, de explodir, que somos nós. Versículo 9 diz, para que não deis a outrem a tua honra e nem aos teus anos a cruéis. Vamos correr, queridos. Darás a outro a tua honra, ou seja, esse pecado ele mancha a tua reputação. Você vai perder a sua moral, a sua reputação. Você vai estar dando motivos para que as pessoas olhem para você, apontem o dedo para você e te condenem. E digam, isso é um homem adúltero, rapaz. Isso aí é um bebarrão. Isso é um homem sem moral, olha a vida dele. Você vai estar dando armas às pessoas, você vai estar colocando palavra na boca das pessoas do que elas vão achar e do que elas vão dizer de você. Depois você vai ficar chateado quando você descobrir o que é que as pessoas pensam. As pessoas vão ter razão para dizer, olha que vergonha é esse homem, olha que vergonha é essa mulher, olha que vergonha é esse jovem. E nenhum homem bom, nenhuma boa mulher, nenhum jovem, nenhuma criança, em sua sensatez, em sua sabedoria, vai querer se aproximar de um homem adúltero e de uma mulher adúltera. Ninguém. Um homem imoral, uma mulher imoral. Veja, ninguém vai querer se aproximar de você. Eu posso adiantar e dizer, seja qual for o pecado, quando você está envolto nele, alguém vai dizer, isso é um ladrão, isso é um desonesto, isso é um mentiroso, isso é um maledicente. Ninguém vai querer sua companhia, a não ser alguém que seja igual a você. É isso que significa, darás a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, ou seja, significa desperdiçar o teu tempo. Desperdiçar os anos da tua mocidade, os dias de tua vida que você deveria dedicar a Deus. Você vai estar servindo ao pecado, você vai estar servindo a mulher adúltera aos cruéis. Os anos que deveriam ser dedicados à honra a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus benigno, ao Deus gracioso, ao Deus misericordioso, você vai estar dedicando a sua vida a um serviço de pecado, onde você sabe qual será o fim dele. O versículo 10 diz, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Você é o provedor do lar, homem. Você vai tirar da sua casa, você vai tirar da sua família, você vai tirar dos seus, e aí você vai dar na mão da mulher adúltera. Ou seja, você vai tirar da sua casa para deixar no bar, para deixar no prostíbulo, para deixar na casa de jogo, ou para deixar, seja lá qual for. Veja, irmãos, aquilo que eu já coloquei, os homens têm dinheiro para irem ao bar e tomar a sua cervejinha, que como desculpa, né? Eu trabalho a semana toda, rapaz. Eu tenho também que ter um momento de lazer. E por que o momento de lazer não é com seus filhos tomando um refrigerante, tomando um suco? Por que o seu momento de lazer não é com sua esposa passeando na beira da praia, tomando uma água de coco de R$1,50, que não paga nada? Então, vis desculpas. Veja, você vai estar tirando dos frutos da sua casa e dando ao estranho. Vai estar entrando em casa alheia. Esse dinheiro vai estar entrando no bolso da mulher adúltera. Esse dinheiro vai estar entrando no bolso do dono do bar. Ou seja, qual for o outro pecado do qual você tem investido os seus valores e não as coisas concernentes que venham a glorificar a Deus. E gemas, o versículo 11 diz, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Tua mente vai se encher de terror, quando tua consciência vir a ser despertada.
ainda que você seja feliz agora, ainda que você esteja gozando de prazeres agora, a palavra de Deus está dizendo que você vai gemer no fim. Está dizendo que é dor no fim, que você vai amargar no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Completamente ela vai destruir você, por completo. Teu coração foi apanhado e toda a tua vida ela vai ser destruída. Ou seja, ela vai abreviar os dias de tua vida. Irmãos, não é comum para mim, tá, ouvir o ímpio dizer assim. Há poucos dias agora eu conversei com alguém e alguém estava dizendo, foi na aula de matemática da minha filha, no Kumon, entrou um cara lá vendendo detergente, e aí ele falou, rapaz, eu ganhava muito dinheiro com isso aqui. Meu primo, a gente não tinha nada, uma bicicleta velha, começou vendendo, meu primo comprou uma cabine dupla, comprou uma casa lá no interior, em tal lugar. Isso foi que aconteceu. Aí ele disse, rapaz, ele disse, e tem outra coisa? Um ímpio, viu? Ele disse, cachaça e mulher. Ele disse. Tem outra coisa não. Acaba com a vida do homem. Destrói a vida do homem. Você vai amargar no fim. Vai destruir todo o teu corpo. E veja, quando a sua consciência despertar, você vai gemer. Aí, observa o que é natural você fazer. Versículo 12, olha o que é natural. E digas, como aborreci o ensino, em lágrimas, em meio aos gemidos. Como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Eu odiava ouvir aquelas palavras. Meus pais me falavam. Veja, o pastor falava, e eu me esquivava, e eu relativizava. Não podia suportar aquelas palavras. Você agora lamenta. Versículo 13, depois de lamentar, ele diz, continua dizendo no 13, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Os meus pais, os meus pastores, exatamente aqui, os ministros da palavra e do sacramento, não escutei a voz quando eles me ensinavam. Ou seja, irmãos, essas pessoas, eu não quero nem dizer vocês, né? Caso vocês, eu não queria dizer, essas pessoas, elas não vão deixar de reconhecer, eu sou responsável, eu estou nessa situação por minha culpa. Eu tive pais, mãe, eu tive pastores que me ensinaram. Agora estou eu aqui cheio de vergonha e de confusão, reconhecendo o meu erro. Veja, e muitas vezes se imaginando num caminho sem volta, sem jeito, sem perdão, sem restauração para a sua vida, sem propósito inclusive para viver. O versículo 14 e último diz assim, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Veja, com essa vida constante de pecado, a mente cauterizada, impermeável de ouvir as instruções, de ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa já fixada no pecado, seu coração confirmado, plenamente decidido a cometer pecados e mais pecados, mesmo assim indo para a igreja. Veja, irmãos, a minha palavra, nem muito menos a de Deus, é dizendo a você, se afaste da igreja, se afaste dos caminhos do Senhor. Não é isso. Ele está mostrando exatamente aquele que não ouve a palavra de Deus, que não é diligente, que não se apega à palavra de Deus, que não se dedica à palavra de Deus, cai no conto do pecado.
Ele está dizendo, quando chegar no meio da igreja, na hora do culto, na hora da pregação da palavra, ou seja, quando o pecador ele entrava na sinagoga, nos átrios do templo para adorar, com os outros israelitas, o seu coração ainda estava cheio de pecado. Os seus olhos, os seus planos, ainda era continuar. Veja, eu quase que me achei em completo mal. Eu ia para a igreja mesmo assim, completamente inundado no pecado. Veja, irmãos, nesse versículo que nós entendemos, não existe um lugar em que o pecado pareça mais assustador do que aqui dentro. Lá fora você pratica o pecado, lá fora a sua mente te enche de desculpas, de motivos que lhe satisfazem. Você encontra amigos. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Irmãos, nós estamos sendo irmãos negligentes. Eu sempre tenho pedido à igreja, irmãos, exortem uns aos outros. Aí sabe o que é que tem sido feito nas exortações? Ô meu irmão, por que é que você não está indo para a igreja? Ô rapaz, cansado, meu irmão. Por que é que você não está indo para a igreja? Ô rapaz, é porque eu estou doente. Meu irmão, peraí, todo domingo você está doente. Falta o trabalho segunda-feira, pelo amor de Deus. Eu preciso acreditar em você. Falta o trabalho na segunda-feira. Mas na segunda-feira você está lá. Você está blasfemando contra Deus. Veja, você está provocando a ira de Deus quando você diz que está doente no domingo e na segunda-feira já está de pé para o trabalho e para a faculdade. Não dê a mínima satisfação para o seu patrão. Deixe tudo se estourar lá. Deixe ele se virar. O seu patrão que se vire. Você está provocando a Deus. Veja, você não me engana e acha que engana Deus. Veja porque esse lugar aqui é terrível para alguns pecadores. Veja, para os obstinados. Vejam só. Lá fora, a sua consciência vai dizer, não, está justificado. Deixe de coisa também. Deixe de radicalismo. Vá na onda não. Não vá na onda não, dessa conversa do pastor não. Desses que te ensinam. Observe bem. Aqui dentro, quando você chega no meio da congregação, no meio do culto, você não pode nem dizer, mas... Não, pastor, mas... Porque, veja, irmãos, ainda que vocês interrompam o culto agora, veja, ainda que alguém interrompa o culto, diga, pastor, eu vou dizer mais, eu vou dizer minha justificativa, eu vou dizer, meu irmão, eu vou ouvir. Eu vou lhe ouvir. Agora eu quero ver você convencer essa palavra aqui. Dialogue aqui, conteste, combata essa palavra aqui, diga a Deus que ele está errado. E diga a Deus que existe um desdobro, diga a Deus que existe um caminho, que existe uma conversinha que vai convencê-lo. Você precisa dizer isso para Deus. Agora, essa conversa é dizer, Deus, em nome de Jesus, tu sabes todas as coisas, amém. Eu quero dizer a você que isso não vai colar. O tempo todinho no púlpito, filho meu, ele está querendo dizer ao filho dele, isso não vai funcionar. Quando se chega na igreja, no culto e neste púlpito, as coisas vão começar a doer. E se você é prudente e dizer, eu aceito, eu entendo, isso é verdade, é a palavra de Deus, o seu pecado agora vai se tornar cada vez mais horrendo, medonho, terrível, de maneira que você agora vai descartá-lo de sua vida. De maneira que agora você faz votos de que você diz assim, não mais ao pecado, você vai santificar cada vez mais a Deus. Você já entendeu? Você já entendeu como é que o pecado vai lhe tentar? No momento em que você despreza, que você relativa, que você só tem porções da palavra de Deus, um versículo aqui amanhã, outro versículo na terça, e assim vai. Um culto, uma pregação de 15 minutos. Observamos o que Cristo nos diz e aí nós encerramos, irmãos. Não como que colocar Cristo agora para dizer, mencionou Cristo no sermão. Mas para que vocês entendam
toda essa palavra de sabedoria, que é o próprio Cristo. Olha o que ele nos diz, inclusive no momento em que vai falar sobre o adultério. Mateus 5, versículo 28 ao 30. Exatamente sobre essa tentação do adultério. O que nos diz o nosso Senhor? Mateus 5, versículo 27. Eu vou ler do 27 ao 30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu costumo dizer, irmãos, observe quem é radical, tá? Observe quem é radical. Esse evangelho diz assim, não, porque no Antigo Testamento Deus era muito duro, como começou Macion, né? Aportuguesado Macião, aquele herege que dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro, o Deus do Novo Testamento é mais mansinho, e as igrejas evangélicas foram aderindo a isso. Olha o que Jesus Cristo faz. Ele radicaliza. Ele tira qualquer opção, qualquer ousada tentativa de suavizar a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso é muito mais duro, irmãos, do que cantar salmos. Isso é muito mais duro do que guardar o dia do Senhor. Isso sim é radical. Esse homem, nos nossos dias, ele seria condenado. Ele seria expulso da igreja pelo seu fanatismo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vou dizer outra coisa a vocês. Se você olhar, só em olhar com a intenção impura, você já cometeu adultério. Isso é radicalismo demais. Se o teu olho direito te faz tropeçar, olha o absurdo. Estou sendo irônico, viu, irmãos? Cheio de sarcasmo. Olha o absurdo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Separe aquilo que é mais precioso para você até hoje. Tem algo que é muito precioso para você, cheio de valor, demorou para você conquistar. Pegue isso e jogue fora, para longe, de maneira que, se você se arrepender e tentar buscar de novo, você não acha mais. Jogue isso fora, mas não arrisque a sua entrada nos céus. Mas não arrisque o seu descanso junto do Senhor para todo sempre. Veja, jogue fora aquilo que é mais precioso para você. Se ela coloca em risco você receber a oferta da graça que é lhe concedida agora nessa manhã. Talvez você tenha alguns pecados, algumas coisas que digam, ainda falta isso para que eu me dedique. Arranca o mais precioso que for, joga fora, porque isso vai te levar para o inferno. Ainda, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Sobre tentação. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Observem, Mateus 4, versículo do 1 ao 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então,
O tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, Satanás sabe, ele sabe onde vai tentá-lo. Jesus Cristo estava 40 dias e 40 noites sem comer. Não pense que o diabo é tolo, ele é por demais astuto. Ele vai exatamente aonde você der uma brecha. Observe, irmãos, se desviar da palavra do Senhor, não atentar para as palavras do Senhor, não se submeter à palavra do Senhor. Porque ouviu até escuta, ele está dizendo, atende, se inclina, ou seja, se agarra a ela, se submete e vive. Se você não faz isso, você vai cair. Você vai amargar, você vai morrer. Jesus Cristo estava sem comer. Foi exatamente nisso que o diabo chegou para tentá-lo. Irmãos, como é a voz da mulher adúltera? Suave, delicada como o mel, favo de mel, como o azeite. Sabe como foi que o diabo tentou Jesus aqui? O diabo foi mais astuto do que aquela mulher. Aquela mulher tinha favos de mel, tinha azeite na boca. O diabo colocou aqui a palavra de Deus na sua boca, para que pudesse tentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava sem comer, mas ele estava fortificado na presença do Senhor, do seu Pai, em plena comunhão com o Pai. Veja, a Trindade reunida ali, jejuando, se abstendo da carne, porque ele se tornou homem, verdadeiramente homem, em sua humilhação, mas ele, para se desprender da carne, ainda que sendo homem, e não se desprendeu, mas ele se abstendo disso da carne, 40 dias com o Senhor, 40 dias reunido com a Trindade ali reunida. O diabo usa a Bíblia, e ele sola a Escritura, ele usa exatamente a Bíblia, e diz, também está escrito, nem só de pão vive o homem. Veja, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos irmãos, tendo ouvido o Pai insistentemente dizer, se você não se segurar essa palavra, se você não viver por essa palavra, se você não comer essa palavra, se você não acordar essa palavra, se você não dormir essa palavra, quando você vacilar, vai vir o pecado, vai vir a mulher adúltera, vai lhe arrastar. Veja, é algo muito forte, vai destruir você. Temos visto, irmãos, pessoas, os bancos estão vazios, as pessoas estão caindo fora, as pessoas estão se declarando. Um membro da igreja agora, eu passei para o conselho e não passei para a igreja ainda, me mandou uma carta se declarando filho das trevas. Depois de tantos anos, recebendo aqui o sacramento do batismo, recebendo o sacramento da ceia do Senhor, escreve uma carta muito bonita em seus termos no português, muito bem explicada, mas terrível no seu conteúdo. Eu agradeço ao Senhor, pastor, o exemplo. E aí me elogiou a igreja. Eu não sou crente. Eu tenho convicção de que eu não sou crente. E rapidamente já está vivendo, rapidamente já foi fazer aquilo que de fato o seu Senhor manda, né? Foi servir ao pecado, foi servir ao mundo, foi servir a Satanás. Mas a declaração, não sou um servo de Deus, sem nenhuma rebeldia para comigo, para com a igreja. Não sou crente, tenho convicção disso. Ainda que outros irmãos tentassem o convencê-lo da graça do Senhor, de que todos nós somos pecadores, de que todos nós somos tentados e inclinados ao pecado, mas que nós nos levantamos, sacudimos o pó, a lama do pecado,
nos revestimos de Cristo, lavados e remidos pelo seu sangue, mesmo assim. Conheço tudo isso. Essa palavra é verdadeira, essa igreja é verdadeira, mas eu não sou crente. Veja, é de fato o que vai sempre acontecer quando eu só ouvir essa palavra, quando eu só me fizer presente aos cultos, quando eu só seguir algumas rotinas, quando eu não atender, quando eu não me inclinar a essa palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra, irmãos, que aquilo que eu tiver de mais precioso, mas estiver colocando a minha comunhão com o Senhor, veja, que estiver colocando em jogo a minha vida piedosa, a minha obediência a Deus, o meu amor pela sua palavra, o meu amor por Cristo, o meu amor pela igreja, eu devo jogar isso fora, sem nenhum prejuízo. Seja o que for, pode ser barras de ouro, amigos, empregos, faculdade, seja lá o que for. E o Senhor Jesus Cristo também nos ensina que a única maneira de combater a boca da mulher adúltera é com a palavra do Senhor. Tudo aquilo que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós.